Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. É, Também queremos cumprimentar também os amigos que estão online e que estejam com os corações abertos para serem aquecidos, né, com as palavras, né, que hoje nós vamos ouvir da nossa amiga Dalva. E fiquem à vontade nessa casa e que aproveitemos, né, esse momento de paz, de luz, de harmonia, de amor que envolve todos nós e que possamos compartilhar com outros a partir do momento que sairmos daqui também. Vou pedir a Fátima para fazer a leitura preparatória. Boa tarde a todos. Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Estejamos em paz. Capítulo 47. Paz seja convosco. Jesus, João, capítulo 20, versículo 19. Rujam tempestades em torno de teu caminho. Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais ampla se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressam votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: A paz seja convosco. Pai nosso, que estais em todos os céus, Jesus, amado irmão maior e mestre, agradecemos a vós a oportunidade de estarmos aqui para que possamos beber da água, a água que flui, a água que flui da tua palavra maior. Possamos ser confortados, de ser curados das dores da alma,
de percebermos que conhecer um pouquinho de nós poderá nos melhorar. Livra-nos de todos os males, de todas as mazelas, e que possamos ser, através da fé, ter a coragem, ser dignos, ter a paz que buscamos para enfrentar todas as adversidades que possamos enfrentar. Que hoje, em nossa casa, pedimos a inspiração sobre a nossa irmã Dalva, que através da sua mensagem possamos refletir e seguir a nossa vida de uma forma melhor, pausada, entendendo melhor aquilo que nos inspira a querer conhecer algo mais sobre a doutrina espírita. Agradecemos a Ti imensamente, Senhor. Muito obrigada, ó Pai. E pedimos as Tuas bênçãos sobre este momento aqui. Assim seja. Bem, hoje a gente mais uma vez tem o prazer de receber a Dalva, que vai falar para a gente mediunidade, resistência e procrastinação. Dalva, as palavras agora são suas. Muito obrigada. Né? Se não ligar, não funciona. Então, eu também gostaria de transmitir meus votos de paz ao pessoal que nos ouve pela internet. Que Jesus nos abençoe a todos nos fortaleça ao longo desses minutos que estaremos juntos refletindo sobre o Espiritismo. Antes de iniciar a reflexão do tema, gostaria de lembrar que este mês de junho tem uma semana, a última semana, ela é dedicada a reflexões sobre a questão das drogas, da drogadição. Então, é uma proposta de reflexão que é do Estado mesmo, das instâncias públicas, mas vai acontecer que a Associação Médico Espírita do Espírito Santo no dia 28, na parte da manhã, vai oferecer reflexões sobre o assunto no evento online. E aí, vocês entrando no site da AME ou fazendo uma busca no Google, vocês conseguem link para essa inscrição. E eu gostaria de convidá-los a participar também, porque no mesmo dia à tarde, a Federação Espírita do Estado unindo várias áreas estratégicas que trabalham na federação, ela vai oferecer também um momento de estudo sobre o assunto, sobre como atender a pessoa que está envolvida com a questão da drogadição, seja o próprio adicto, seja o familiar. Como que a Casa Espírita pode ajudar? Então, nós vamos nos reunir na Sociedade Espírita Irmão Tomé, lá no bairro, perto do bairro República, Morada de Camburi, lá em Vitória, e vai ser uma tarde de reflexões sobre esse assunto com relato de experiência de um pessoal do Seguir, do Guilhom Ribeiro, que vem fazendo um trabalho nesse sentido já há muitos anos. Eles vão compartilhar essa experiência e também teremos lá o doutor José Roberto compartilhando a experiência da AME presencialmente. Então, aqueles que quiserem, entrem no site da federação, se inscrevam, vai ser uma alegria encontrá-los lá. E o nosso tema hoje é a mediunidade, resistência e procrastinação, que nome difícil, né? Tem hora que a gente se enrola. Mas então, a mediunidade é o objeto de estudo da ciência espírita. Vamos lembrar que o espiritismo foi apresentado ao mundo como uma ciência. Allan Kardec definiu como ciência nova que vem revelar ao homem
a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. E toda a codificação do espiritismo se deu a partir da mediunidade, porque foi por intermédio das comunicações com os chamados médiuns que os benfeitores espirituais trouxeram os esclarecimentos que Kardec organizou na obra básica, os 5 livros que nós conhecemos tão bem. E a mediunidade, sendo o objeto de estudo da doutrina espírita, é também aquele meio pelo qual o espiritismo chegou ao mundo. Então, muito importante para todos nós entendermos bem o que é a mediunidade. E na definição do codificador, a mediunidade é a capacidade de perceber num grau qualquer a influência dos espíritos. E essa definição é tão ampla, que ela abrange a todos nós. Porque todos nós temos capacidade de perceber num grau qualquer essa presença dos espíritos na nossa vida, porque nós somos espíritos. Sendo espíritos, não estamos fechados nesse corpo, nós irradiamos. E os que estão desencarnados são também espíritos, também irradiam. Então, essas irradiações se combinam por sintonia. E é tão presente a influência dos espíritos na nossa vida que, na questão 459, Kardec obteve dos benfeitores espirituais a informação de que eles nos influenciam, sim. De ordinário, são eles que nos dirigem, como eles mesmos disseram, né? Então, temos a mediunidade num grau qualquer. O que é preciso destacar é que aquela pessoa que tem mediunidade ostensiva é diferenciada no contexto. Por quê? O que acontece com essa pessoa quando a mediunidade se mostra por efeitos patentes, observáveis objetivamente? Então, esse é o médium propriamente dito, ele é o meio, é o intermediário que os espíritos usam para se fazerem notar na comunidade dos encarnados. Então, a mediunidade ostensiva depende de que a pessoa tenha uma predisposição para uma modalidade de transe. O transe é um estado alterado de consciência. Nós conhecemos 2 estados muito comuns, todos conhecemos: o estado de vigília, que é esse, estamos aqui, todos atentos, acordados, e o estado de sono, que é necessário para o repouso desse equipamento físico. Então, no estado de sono, só o corpo que dorme, o espírito não dorme, e o espírito se liberta e tem vivências durante esse período que a pessoa pode recordar ou não. Mas o transe é um estado alterado, não é vigília, não é o sono. É um estado intermediário que é exatamente a porta que se abre para essa percepção do mundo espiritual. E aí, a pessoa que tem a predisposição para um tipo de transe, ela vai fazer esse transe ao longo da vida. Se a pessoa não souber que ela tem, não estiver atenta, não tiver informação, pode ser que o fato seja interpretado de maneira equivocada, muitas vezes como uma patologia. E a nossa ciência médica ainda não trabalha muito bem com o estado alterado de consciência na sua feição rígida. Muitas vezes a interpretação é sempre como uma patologia. E aí a pessoa pode ficar se tratando de uma coisa que não vai se resolver porque ela realmente não tem nenhuma patologia, ela tem uma predisposição para essa interação. Então, por que a gente está fazendo esse preâmbulo grande? Nós colocamos ali uma figura, que até a figura aqui também foi usada para divulgar, né, o evento, e essa figura retrata bem a situação da reunião mediúnica, que você tem os encarnados
alguém na função de psicógrafo e aparece ali, numa forma mais diáfana, a presença espiritual. É exatamente assim que acontece. Se a gente pudesse ver, a gente veria. Se a gente pudesse ver aqui também, nós veríamos muitos desencarnados aqui entre nós. Eles estão presentes, mas só poderíamos percebê-los se tivéssemos predisposição para um tipo de transe que dissocia o centro da visão colocado no cérebro, que aí a gente teria essa percepção. Então, resistência e procrastinação. O que que isso significa? Significa assim, a pessoa tem predisposição para um tipo de transe. Muitas vezes na vida dela isso está acontecendo e ela finalmente chega a uma casa espírita. Chegando à casa espírita, ela recebe essa informação, mas resiste. Ela não quer essa possibilidade, não quer praticar a mediunidade. Então, resistência. Por que que certas pessoas têm resistência? E procrastinação é assim, a pessoa realmente até pensa no assunto, mas ela diz, ah, mas agora não. Agora eu não quero, agora é difícil. Já aconteceram alguns lances interessantes. Outro dia eu estava até comentando com o pessoal do outro grupo espírita, que certa feita nós tínhamos um trabalho na comunidade Espírita Esperança, estávamos preparando um grupo para um atendimento espiritual. O atendimento espiritual envolve diálogo fraterno, a recepção da pessoa na casa espírita, envolve a reunião de radiação, envolve os passes magnéticos, tudo isso é atendimento espiritual. A gente estava preparando um grupo para fazer esse trabalho e o dia que a casa espírita disponibilizou para o trabalho era segunda-feira. E dentre esses trabalhos, o de acolhimento aos espíritos que estariam envolvidos no atendimento seria por um grupo mediúnico que aí são médiuns que precisam se preparar com um pouco mais de comprometimento nessa parte de atender os espíritos. E esse grupo de médiuns teria uma condição durante o sábado e domingo não poderiam ingerir bebida alcoólica, porque a reunião seria segunda-feira. 72 horas antes recomenda-se que não, porque a bebida leva um período maior para se dissolver no corpo. Aí alguns dos companheiros convidados falaram assim, ah, então agora não, não. Não, não dá para deixar a cervejinha no final de semana, então, procrastinaram, quer dizer, deixaram para outra oportunidade e nada contra, cada um escolhe o livre-arbítrio, não é? Então, procrastinar é quando você adia uma realização por algum motivo pessoal. E também ninguém vai ser condenado ao inferno por causa disso, não. Podem ficar tranquilos, porque o inferno nem existe, não é? Então, a gente vai aproveitar essas reflexões de hoje, a gente preparou uma sequência ali de informações para a gente aproveitar e fazer uma autoanálise. Será que estamos resistindo? Será que estamos procrastinando? O que que ensina a doutrina espírita sobre a mediunidade? Primeiro, a mediunidade é uma ferramenta de aprendizado e serviço. É um compromisso que deve ser assumido com seriedade e responsabilidade. Sim. Então, é uma ferramenta de serviço. Quem tem predisposição para um tipo de transe nasceu com essa ferramenta. Todos somos influenciáveis, todos somos médios de algum grau, mas aquele que nasceu com a mediunidade ostensiva, ele vai ser solicitado. Por exemplo, lembrar que o Chico Xavier, 4 anos de idade, começou a ver e dialogar com espíritos. Por quê? Porque tinha uma ferramenta ali
importante que seria utilizada. Divaldo Franco, ainda criança também, mesma história. A Ivone Pereira, não sei se vocês têm informação, a Ivone Pereira, bebê, ela foi dada como morta porque ela entrou num transe tão profundo que simulava a morte. Ela ia ser enterrada. Se não fosse a mãe dela falar, não, agora quero que me deixe sozinha aqui com a minha filha. E a mãe, então, faz uma prece muito sentida a Maria, entrega a filha a Maria e a criança volta do transe. Ela não estava morta, ela estava num transe profundo. Por quê? Porque tinha predisposição. São essas coisas que acontecem. Quando tem predisposição, pode acontecer na infância, pode acontecer na adolescência, pode acontecer na fase adulta. A pessoa vai fazer aquele transe para o qual ela tem predisposição, não é? Então, é uma ferramenta. O médium é um intermediário entre o plano espiritual e o plano terreno. Ele nasceu com essa possibilidade. E a sua tarefa é importante. Ele é um meio, por isso médium, meio, né? A prática mediúnica, ela deve resultar de aceitação. Ninguém deve ser obrigado a ser médium. Tem a ferramenta, mas se você não quiser, você não vai utilizar. É livre-arbítrio. Agora, o que que vai acontecer? Pode acontecer que as ocorrências assumam um caráter patológico. Isso é verdade também. E se a pessoa der sequência exata, ela vai ter a manifestação sem nenhum caráter patológico, sem nenhuma forma de desconforto na sua experiência, porque ela nasceu para essa tarefa. A educação da mediunidade é processo individual e depende do livre-arbítrio. A pessoa tem a predisposição para o transe. Acontecendo circunstâncias favoráveis, o transe acontece, mas controlar isso depende de instrução. Você tem que saber. Você tem caminhos para esse controle, porque o transe pede circunstâncias que favoreçam. Por exemplo, um jejum prolongado pode induzir a pessoa que tem predisposição ao transe. Se ela deixa de comer por muito tempo, a ausência de glicose no cérebro pode induzir o transe. A respiração acelerada pode mudar a oxigenação do cérebro, pode induzir o transe. Um trauma pode induzir o transe. Então, tendo a predisposição, o transe poderá acontecer. Agora, se você conhece, você cuida de não favorecer o transe quando não queira a manifestação. Isso aqui é educação mediúnica. Os médiuns são instruídos para saberem controlar o próprio transe. Na hora da reunião, o médium cria as condições favoráveis. E o transe na reunião mediúnica espírita, ele é um transe induzido pela baixa da luminosidade e pela formulação suave da voz na prece que é feita na abertura. É um convite aos médiuns. E os médiuns, então, criam a condição favorável e o transe vai acontecer dentro da disciplina necessária. Então, por isso, a educação é importante. E a pessoa que não tem essa educação, muitas vezes, ela é acometida pelo transe em lugares inoportunos, podem acontecer situações constrangedoras, que não é o que a gente recomenda, não é? Então, a ajuda de mentores espirituais e de companheiros encarnados no estudo e na prática pode ser decisiva. Então, é muito importante você contar com pessoas experientes. Eu dei a sorte, estava comentando com ele aqui antes de começar, que conheci aqui no estado do Espírito Santo o professor Lamartine Palhano Júnior. O nosso trabalho aqui no Espírito Santo sempre foi ligado à mediunidade.
tanto na Comunidade Espírita Esperança, quanto na Federação Espírita do Estado, estivemos ligados à mediunidade. E o período que a gente trabalhou com o professor Palhano, na federação, toda o final da década de 80 e começo da década de 90, foi um período muito rico, porque o Palhano era muito experiente e era uma pessoa que colocou dentro do movimento espírita toda a sua habilidade de pesquisador acadêmico, porque ele era um formado, tinha doutorado na área de educação, era uma pessoa que tinha toda essa metodologia científica e colocou isso à disposição do movimento. E, felizmente, a gente pode contar com a publicação que ele deixou, porque ele nos deixou no ano 2000, retornou à espiritualidade. Mas ele deixou uma bibliografia bem considerável, está disponível aí, é só querer que lá na federação nós temos vários livros de Palhano, então são sempre unidades de muito esclarecimento. Bom, a resistência à procrastinação, esse é o nosso tema. Resistir à prática da mediunidade ou procrastinar o início da atividade pode significar um atraso na própria evolução espiritual do indivíduo. Esse que é o problema, porque a pessoa trouxe a ferramenta, ela tem a predisposição, poderia oferecer essa ferramenta para um trabalho. Todos nós já sabemos, por exemplo, que uma enxada que não é utilizada enferruja, não é? Então, essa ferramenta também, se não for colocada no serviço, ela poderá criar ferrugem, entre aspas, né? Ser aquela coisa que vai desorganizar o funcionamento do psiquismo do indivíduo. Resistência e procrastinação em relação à mediunidade, contudo, são fenômenos comuns entre pessoas que possuem faculdades mediúnicas, especialmente quando estão no início da sua jornada ou enfrentam desafios da prática mediúnica. Então, a gente sabe que são coisas comuns. E por isso que a gente quer refletir sobre esse tema e aproveitar para a gente fazer uma análise. Vamos ver como se manifesta a resistência à mediunidade. Primeiro, recusa em participar de atividades mediúnicas. A pessoa até frequenta a casa, mas sistematicamente não quer participar das atividades. Desinteresse ou abandono de estudos e práticas espíritas. Isso é muito comum. A pessoa, ao ser informada da necessidade, ela prefere abster-se e sair da casa espírita, abandona. Negação de fenômenos ou intuições evidentes. Quer dizer, quando a pessoa relata a questão dela, fica evidente que ela tem a possibilidade. Mas a informação dada à pessoa resiste, ela prefere interpretar de outra maneira. Ah, não, é sugestão, ah, é alucinação, ah, é coisa da minha cabeça mesmo. São resistências. Que causa resistência à prática da mediunidade? Medo do desconhecido. A pessoa sente insegurança diante do que significa ser médium e das responsabilidades espirituais envolvidas no assunto. Esse medo do desconhecido é natural. Nós sempre tememos o que a gente não conhece bem. Por isso que é importante participar num grupo espírita. Nós vamos ter apoio, vamos ter ajuda para enfrentar as dificuldades que a gente tenha. Pressão social e preconceito. Isso também é muito comum. Medo do julgamento por familiares, amigos, pela sociedade. Principalmente porque na nossa sociedade, entre cristãos de outra interpretação do cristianismo, é dito que mediunidade é coisa do demônio, né? Lidar com essas coisas é lidar com o demônio. Eu achei interessante uma vez que a gente conheceu uma senhora que tinha a mediunidade de vidência, inclusive, e ela nos relatou que viu o próprio pai desencarnado, depois desencarnado, e que o pai deu um recado para ela, o recado que parecia bem coerente com o contexto.
E perguntamos a ela sobre a possibilidade, né, do trabalho e do desenvolvimento daquela possibilidade que tinha. Ela disse, ah, não, porque o pastor da minha igreja disse que o demônio se disfarça de familiar da gente para enganar. São os preconceitos que existem, são essas interpretações, e às vezes isso afasta a pessoa de uma prática para a qual ela tem a ferramenta. Insegurança pessoal, falta de confiança nas próprias capacidades mediúnicas ou receio de errar. Todo mundo vai ter medo de errar. Gente, toda pessoa que começa a atividade mediúnica tem dificuldade de saber, ah, isso é da minha cabeça mesmo ou isso é uma indução dos espíritos. Todos têm esta dúvida. E a única forma de resolver isso é praticar mesmo. Parar de tentar não é o caminho. Conflitos internos, conflito com crenças religiosas ou convicções pessoais, gerando dúvida ou negação. É a outra versão do mesmo fato. A tradição religiosa na nossa cultura não ajuda muito. A gente não vive uma relação com o cristianismo, seja a versão do catolicismo, seja a versão das igrejas reformadas, não há uma interpretação adequada do fenômeno. Ou é demônio, ou então a manifestação é só dos anjos dos santos. Quando o Espiritismo prova, por meio de pesquisas muito sérias, que anjos e demônios, na verdade, são espíritos. Os espíritos que já atingiram já um ponto de desenvolvimento maior são os anjos que encontramos pelo caminho. Os espíritos que ainda estão na retaguarda desse processo evolutivo ainda são capazes de produzir maldade no caminho dos outros, esses são os demônios, mas somos todos inteligências criadas por Deus, todas destinadas à plenitude de ser. Um dia chegaremos lá, né? Um dia todos nós seremos anjos. A gente sabe disso. É a única fatalidade que existe no universo. Todos os espíritos criados por Deus vão chegar a plenitude de ser, a perfeição relativa a que nós estamos destinados. Traumas espirituais ou psicológicos, experiências passadas, seja nesta vida ou em vidas anteriores, podem criar barreiras. Isso é uma realidade, principalmente porque nós somos reencarnacionistas. Imagine uma pessoa que foi médium no tempo que as feiticeiras eram jogadas na fogueira. Imagina uma situação de trauma de alguém que perdesse a vida por conta da mediunidade nessas circunstâncias. Isso pode gerar um trauma que se manifesta na vida subsequente ou lá na frente ainda se manifesta. Então, esses traumas, eles podem ser superados exatamente dentro do contexto da casa espírita, que é um verdadeiro hospital para os nossos desequilíbrios, as nossas patologias morais, não é? Vamos para frente. Como solucionar essa questão da resistência? Estudo constante da doutrina espírita para entender a mediunidade como oportunidade de crescimento espiritual e auxílio ao próximo. Olha quanto consolo veio ao mundo pela mão de Chico Xavier. A gente não tem nem como dimensionar. Pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco, da Ivone, do Raul e tantos outros médiuns, como produziram esclarecimentos, orientações, conforto. Qualquer um de nós pode ser fonte também desse conforto. E estaremos nos desenvolvendo junto com o auxílio que veiculamos ao outro. Estaremos crescendo espiritualmente. Participação em grupos mediúnicos ou encontros de estudos com pessoas experientes que podem oferecer suporte e orientação. Isso tem na casa espírita. Nós temos os companheiros que estão na coordenação dos trabalhos mediúnicos, nós temos a federação com uma área mediúnica à disposição para discutir as questões, as dificuldades que surjam na casa espírita podem
repercutir no movimento estadual e a gente pode buscar esclarecimentos na Federação do Estado, na Federação Espírita Brasileira, com os companheiros que estão aí ao longo do caminho oferecendo reflexões, suporte, livros. Nós temos muito recurso, a gente tem muita bibliografia. Reflexão e prece para superar medos e abrir-se ao autoconhecimento, que é uma coisa muito importante para a identificação, aquela história, será que isso é meu ou é ditado pelos espíritos? É o processo de autoconhecimento que te habilita a compreender que aquelas ideias que estão sendo ali trazidas, elas estão fora do escopo das suas ideias habituais. Quando você aprende a se analisar, a conhecer os seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, você vai identificar quando esse pensamento vem de fora, tá? Então, autoconhecimento é importante. E como se manifesta a procrastinação em relação à mediunidade? Essa coisa do adiamento. Adiamento constante de compromissos mediúnicos, como reuniões ou estudos. A pessoa nunca tem tempo. Sempre tem outra coisa mais importante. Ah, domingo vai ter um evento sobre meditação. Ah, mas esse domingo? Esse domingo não, eu tenho um compromisso com a família. Então, sempre tem um compromisso e a pessoa vai adiando. Falta de foco durante as práticas, resultando em desmotivação. Mesmo quando a pessoa se dispõe, ela não consegue se centrar. Ela está no ambiente, mas só está de corpo presente. Ela não está focada naquilo, está distraída, está com o pensamento em outro lugar, não consegue focar e acaba se desmotivando. Sentimento de culpa ou insatisfação com a própria falta de ação. Até isso, gente. A pessoa está sempre adiando, vai indo, ela fica numa condição de um círculo vicioso que ela não consegue romper, sempre assumindo várias desculpas para não encarar de frente o compromisso que está no seu programa encarnatório, que pode gerar procrastinação. Falta de disciplina. A mediunidade exige dedicação e constância, o que pode entrar em conflito com a rotina ou hábitos pessoais. Então, se você se dispõe a esse trabalho, então o estudo vai ser proposto, porque toda casa espírita tem essa mesma orientação. Para a pessoa participar de atividade mediúnica, ela tem que fazer os estudos. Então, é o estudo sistematizado para dar a base de conhecimento da doutrina, depois o estudo específico da mediunidade. A Federação Espírita Brasileira disponibiliza um manual de orientação, teoria e prática em mediunidade. São 2 volumes. Então, a Casa Espírita tem como orientar os estudos. Não são material apostilado no sentido de resumir conteúdos, não. São coletâneas de roteiros. O roteiro é uma orientação para o estudo. Tem o objetivo, tem os fundamentos, tem a bibliografia. Então, tem toda a orientação, não é? Ansiedade de desempenho, o medo de não corresponder às expectativas. Essa ansiedade faz parte de todo mundo que começa um trabalho. Você começa qualquer tarefa, você vai querer ser bem avaliado, você vai querer se sair bem. E vai ter essa ansiedade no caminho, faz parte do processo, mas a gente pode superar essa ansiedade pela segurança e o comprometimento. Influência espiritual, isso também é muito presente no caminho dos que estão começando. Espíritos perturbadores ou inferiores podem atuar para desviar o médium da sua missão, aproveitando suas fragilidades emocionais ou mentais.
Lógico que esses espíritos, eles já estão mais acostumados conosco do que os nossos orientadores espirituais. Concordam? No cotidiano, nossa sintonia é muito na horizontalidade, muito na relação com aqueles que já se habituaram. Kardec chama espíritos familiares. Não é familiar porque era parente desencarnado, não. É familiar porque são seres familiarizados com o nosso jeito de ser. Então, eles estão familiarizados, estão habituados ao convívio conosco. E esse convívio é de interesse de entidades que são carentes de energia vital. Por quê? Só o corpo tem energia vital. Há espíritos dependentes da energia vital dos encarnados. Então, suponhamos, ele está familiarizado com quem tem a ferramenta da mediunidade e esta proximidade já propicia o aproveitamento da energia vital daquele médium. Se o médium começa a se esclarecer, ele vai sair da sintonia. Ele vai afinar a sintonia com os orientadores espirituais. Esse espírito não quer, concordam? Então vejam que esses espíritos perturbadores ou inferiores, eles vão tentar criar obstáculo, vão tentar impedir que a pessoa assuma um caminho de desvinculação com essa relação de dependência que é interessante para ele. Desequilíbrio energético, falta de cuidado com a saúde física, emocional e espiritual pode levar à apatia e ao adiamento das práticas mediúnicas. Se você não cuida bem do seu equipamento físico, essa falta de cuidados, uma nutrição deficiente, uma defesa insuficiente, ocasionando em contínuas patologias, isso pode gerar essa apatia. Então, nós somos encarnados, um compromisso importante do encarnado é em relação a si mesmo. É manter o seu equilíbrio, manter a sua saúde física e a sua saúde mental, para evitar que esse processo de infestação contínua de micro-organismos, esse desequilíbrio continuado, acabe por gerar essa apatia que nos afasta dos trabalhos, dos desafios que estão no nosso caminho. Como solucionar? A gente vai procurar os meios também. Criação de uma rotina organizada que inclua momentos para o estudo e a prática mediúnica. Então, o momento de estudo e de prática, a Casa Espírita oferece. A gente precisa se informar qual que é o dia do estudo, qual que é o dia em que, depois do estudo, eu vou me dedicar também à prática. Então, essa rotina precisa estar no nosso calendário. Então, na Casa Espírita vai ser aquela frequência, aquela reunião, atender as orientações que a Casa Espírita programa e ter aquele autodidatismo, porque os trabalhos de estudo na Casa Espírita têm os roteiros, mas a bibliografia é sempre mais ampla. Você pode buscar essa bibliografia e ampliar sua leitura. Então, essa rotina de estudos é importante. Cultivar hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, exercícios físicos e meditação para fortalecer a energia vital. Isso é para todo mundo. Não precisa nem ter mediunidade ostensiva para você saber que essas recomendações são importantes para todos nós. Realizar preces diárias, também é uma recomendação que serve para todos nós, e buscar apoio espiritual para fortalecer a vontade e superar a procrastinação. Se a gente pede aos espíritos especificamente, eles vão nos ajudar. Eles estão disponíveis para nos ajudar. Vamos orar na nossa oração. Meu Deus, permita aos bons espíritos me ajudarem a parar de adiar essa realização, não é? Relembrar a importância do compromisso mediúnico como parte de um plano reencarnatório,
voltado à evolução pessoal e ao auxílio ao próximo. Isso é muito importante, a gente tem que reiterar. Essa ferramenta não é disponibilizada ao acaso. A predisposição para o transe é algo que é impresso nas células durante a gestação. A pessoa nasce com a predisposição. Então, desculpe, antes da encarnação, quando se elaborou o plano desse caminho que seria trilhado aqui, os mentores espirituais se reuniram e estabeleceram que isso seria interessante. E esta ferramenta, então, durante a gestação, foi implementada no equipamento biológico durante a gestação. Então, eu lembro aqui uma história que o Hilário Silva conta no livro A Vida Escreve. Ele conta de um cidadão que cometeu tanto equívoco numa encarnação, tanto equívoco. A gente pode até imaginar, né? A gente conhecendo o mundo como é, a gente pode até imaginar que esse cidadão, quando voltou à espiritualidade, caiu em si e se arrependeu. E viu que realmente tinha feito muita coisa errada. Então ele falou assim: eu vou pedir a Deus para que eu volte à vida na terra, mas eu quero voltar aleijado, cego, surdo, eu quero voltar, a família vai me abandonar, eu vou ficar sozinho. E ele cria uma ideia de uma encarnação absurda, de tanto sofrimento, porque ele achava que ele merecia, né? E aí ele falou para o mentor dele: eu quero me encarnar assim, nessas condições. O mentor foi e tal, depois voltou e falou assim: olha, comentei com os nossos orientadores a respeito do seu pedido, mas falaram para mim que não precisa nada disso. Você vai nascer numa família normal, bem equilibrada, vai ser um menino com um corpo normal, vai poder estudar, só vai ter uma coisa: vai ser médium. Então, a ferramenta, né, que possibilita resgatar toda aquela tragédia do passado, se você for médium, se você disponibilizar essa potencialidade na casa espírita, você vai poder fazer tanto bem que vai anular todo aquele mal que você fez na vida passada. Olha como é que a mediunidade é uma ferramenta importante. Geralmente, essa potencialidade de perceber ostensivamente os espíritos, algumas pessoas veem como privilégio. Quando a gente olha assim, o Chico Xavier conversando com Emmanuel, a gente fica morrendo de inveja, não é? Divaldo com Joana de Anjos, que inveja a gente quer. Mas, junto com isso, olha quanta coisa que eles dois enfrentaram no contato com espíritos necessitados, espíritos sofredores. Só lembrar que o Chico uma vez apanhou de uma senhora que chegou lá, deu uns tapas nele e falou assim: você vai me dar um passe agora. Esses são os casos do Chico Xavier, né? Então, além de lidar com espíritos do mundo espiritual em condições inferiores, ainda tem os encarnados também, né? Que são difíceis. E a pessoa que está na tarefa mediúnica, ela está a serviço mesmo. Servir exige da gente humildade, disposição, silenciamento de algumas questões e, às vezes, até renúncia das nossas próprias questões e interesses para que a coletividade possa receber de nós aquela ajuda que é possível através dessa predisposição que a gente trouxe. Então, vamos pensar nisso. Por fim, a gente trouxe aqui um parágrafo do Livro dos Médiuns, capítulo 5, a questão 99. Kardec pergunta aos espíritos sobre a influência das pessoas presentes
Se as pessoas que estão dentro de uma reunião mediúnica, se elas contribuem com alguma coisa. E a resposta dos espíritos, eles dizem assim: quando há incredulidade, oposição, podem nos incomodar muito. Gostamos bem mais de fazer nossas provas com os crentes e pessoas versadas no Espiritismo. Até eu, né? Qualquer um de nós vai preferir estar entre pessoas que têm conhecimento e afinidade. Os Espíritos dizem isso textualmente. Mas não quero dizer que a má vontade poderia nos paralisar completamente. Então, o que que nós estamos informados aqui? Uma reunião mediúnica não é só formada por médium, dirigente, dialogador. Não. Precisa de vários elementos, vários componentes, inclusive o componente que é a pessoa que apoia. É aquela pessoa que não tem mediunidade ostensiva, mas ela pode aplicar um passe, porque energia vital todos nós temos. Podemos aplicar um passe, e durante a reunião mediúnica, muitas vezes isso é necessário. Então, todos os que estão na reunião mediúnica precisam estar igualmente preparados e esclarecidos, porque se a pessoa manifesta incredulidade, se ela fica manifestando dúvida durante a reunião, ela é alguém que está deixando de somar, ela está criando um ruído na realização daquele momento, daquele evento, percebem? Todos os que fazem parte da reunião e todos nós que estamos aqui, se quisermos fazer parte de uma reunião, nós podemos e teremos contribuição importante a dar. Em alguns momentos, só saberemos da nossa própria mediunidade se nos dispusermos a participar. Às vezes, antes disso, nem temos noção de que podemos sim ser médiums. Então, o convite que a gente faz é que cada um perceba na sua realidade, no caminho que está trilhando hoje, de que maneira pode também ser alguém somando nesse momento tão especial que a Casa Espírita oferece, que é o momento da relação com os bons espíritos em favor de todos nós que estamos necessitados no caminho evolutivo. Como podemos ajudar? E se nós nos dispusermos, a trajetória está aberta para todos e você só vai ter crescimento e ganho. É o tipo do jogo se só se perde por WO. Já ouviram falar isso? Perder por WO é quando o jogador não comparece para jogar. Então, ele perdeu. O outro ganhou por WO. Então, só perdemos se não comparecermos para o jogo, entre aspas, para essa atividade tão importante que no cenário da nossa cultura, a única instituição que pode oferecer com toda a especificidade do conhecimento iluminado que Kardec nos legou é a instituição espírita. Outras instituições religiosas oferecem momentos de relação com o mundo espiritual. Todas oferecem de alguma maneira, mas a casa espírita tem a informação abalizada, tem as orientações, tem todo o esclarecimento que nos foi legado na base do espiritismo. E podemos oferecer esse trabalho de qualidade à comunidade da cidade onde fomos chamados a viver, onde temos recebido tantas bênçãos de Deus. Que Ele continue nos abençoando e nos fortalecendo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada por essa excelente mensagem, excelente palestra. É,
Eu acho que o médium é como um médico, né? Uma vez tendo a missão e assumindo, ele vai ter que estudar para o resto da vida, né? E essa é a grande importância, a dedicação e responsabilidade no compromisso. Conhecer é uma bênção, é uma alegria. Estudar toda a vida é a melhor coisa do mundo. E leva para o autoconhecimento, que é a grande mensagem de Jesus, né? Conheça a ti mesmo, né? Muito obrigada mais uma vez. É, nós vamos agora convidar a Fátima a fazer a oração final. Só um minutinho, Dalva. Você lembra daquele episódio do Divaldo que ele foi para participar do congresso em, acho que Paraná, não sei, da Federação do Paraná, não sei. E aí os espíritos obsessores começaram a atacá-lo. E ele conta numa entrevista que ele lá no congresso, né? Ele deu uma entrevista e ele falou que ele estava passando por dias terríveis porque ele ia falar nesse congresso, né, mais de uma vez e tudo mais, e a presença dele acaba chamando muitos irmãos, né? Então eles estavam fazendo de tudo para que ele não participasse do congresso. Então, que adoecesse ele. Então ele falou: "Eu tenho sofrido muito, porque eles estão me atormentando o tempo todo." Então a gente pensa que você falou assim: "Ai, que bom Divaldo conversando com Joana, né?" Aí a gente pensa que é só com Joana, foi o que você falou, né? Só com Joana, né? Então, se nós passamos mal, às vezes, com a obsessão, o grau dele de passar mal é muito maior do que o nosso, porque como ele tem mais preparo, né, o ataque é maior, né? Então a gente tem que pensar assim. Bom, vamos agora com essa palestra maravilhosa elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, a Maria Santíssima. Agradecidos estamos, com profunda alegria nos nossos corações, por mais uma palestra, por mais instruções que recebemos da nossa querida Dalva, que nós possamos, Jesus, nos esforçar a partir de agora sobre a nossa inércia, a nossa procrastinação, a nossa dúvida, os nossos medos, que possamos nos sentir mais confiantes, que possamos olhar para frente com um olhar mais positivo, querendo realmente servir a causa do Evangelho, ajudando a tantos irmãos que necessitam, porque ajudando também seremos ajudados. Pedimos neste momento, Jesus, o teu socorro, o teu amparo para os nossos lares, a nossa família e também para os nossos irmãos que se encontram internados nos hospitais, nos asilos, nas creches, nas penitenciárias, nas calçadas. Irmãos nossos, filhos de Deus assim como nós somos, e que precisam neste momento do teu amparo, Jesus, mais do que nós, e que possa chegar até eles os espíritos benfeitores, levando o lenitivo para tanto sofrimento. Obrigado à espiritualidade que dirige a FABEM, obrigado a esta casa maravilhosa, e que nós possamos, no próximo sábado, novamente, estarmos juntos, acolhidos aqui para mais um estudo. Obrigado e que assim seja.